Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no English Stuff for You. Mais uma vez eu assim meio fanha por causa de uma gripe, mas the show must go on. Então, esta semana nós vamos falar de algo que na verdade está sendo comemorado esta semana, na terça-feira, que é o 4th of July, o dia da independência nos Estados Unidos. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como que aconteceu, qual foi o processo que levou então à independência dos Estados Unidos, ok? Bom, para começar, os Estados Unidos foram colonizados por ingleses que procuravam sua liberdade, porque o que aconteceu? Os ingleses, eles tinham decretado sua própria religião, o anglicanismo, mas também havia os protestantes, que não concordavam com o anglicanismo. Então um falou para o outro: você vai ser anglicano? Não vou não, vocês fazem tudo errado. Então aí essa galerinha aqui, que se não me engano eram chamados de puritanos, falaram assim: nós não vamos ficar mais aqui se a gente não pode praticar nossa religião direito. Então eles pegaram um barquinho, juntaram a galera, pegaram um barquinho, na verdade um navio que chamava Mayflower, e foram embora então para os Estados Unidos, que era uma terra nova que estava para ser colonizada. Essa migração com Mayflower foi em 1620, que inclusive depois deu origem aí à celebração do Thanksgiving, mas isso é história para outro vídeo. Bom, então em 1620 eles migraram lá com Mayflower e chegaram num lugar que eles chamaram de Plymouth, que hoje é o estado do Massachusetts, nos Estados Unidos. Aí com o passar do tempo, conforme eles foram progredindo, mais pessoas foram chegando, a galera foi tendo filhos e tal. Aí com o tempo eles resolveram organizar em 13 colônias. E essas 13 colônias então eram New Hampshire, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia. Então aí eles se dividiram em 13 colônias para ficar mais fácil de administrar e foram vivendo. Só que com o tempo eles foram ficando cansados de ter que responder, ou dar satisfações para um reino super distante, para eles na época, pagar impostos, sendo que eles que estavam produzindo, eles que estavam ralando ali. Na época que a galera começou a ficar saturada, o rei da Inglaterra era o rei George III, e aí eles foram ficando de saco cheio, e aí 2 atos civis marcam o início do que se chamou de revoluções de independência nos Estados Unidos. O primeiro ato foi chamado de Boston Tea Party, onde eles jogaram fora carregamentos de chá lá no porto de Boston. E o segundo ato foi o massacre no porto de Boston. Os soldados britânicos chegaram lá e falaram assim: vocês não querem pagar impostos? Então tome! E abriram fogo contra os protestantes. Aí um tempo depois, foi feito então, organizado pelo estado da Virgínia, que puxou a fila, a primeira reunião para se elaborar uma declaração de independência. Essa reunião aconteceu em 1774 e nessa reunião 56 homens importantes da época, líderes, assinaram essa declaração de independência. No entanto, apesar disso ter sido em 1774, algum tempo se passou até que essa declaração de independência fosse realmente aceita. E ela foi aceita no dia 4 de julho de 1776. Mas mesmo assim, muitas batalhas ainda vieram, dos britânicos contra os americanos, o período que foi chamado de Revolução Americana. E essa guerra só terminou em 1783, quando finalmente os Estados Unidos da América ficaram realmente independentes. Detalhe, e a Constituição que foi feita naquele momento é a Constituição que eles usam até hoje.
Diferente da nossa, né? Super bagunçada, vamos combinar. E aí, como que eles fazem, então, para comemorar? Eles fazem os tradicionais barbecues ou picnics, né? Tanto nas empresas quanto em família. Vão assistir os desfiles da independência. A galera comemora pra valer, né? Em todos os eventos é cantado o Star Spangled Banner, que é o hino nacional americano. E geralmente no início da noite, em todos os lugares, se faz uma grande queima de fogos, que é assim o ponto maior aí das festas de independência. E claro, o dia da independência é feriado nacional para todo o território americano. Gostaram de saber como é que foi a independência dos Estados Unidos? Bom, espero que tenha valido pelo menos pela curiosidade. Então, foi isso por essa semana. A gente se vê semana que vem. Beijos e até!